Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos esse dia, 28 de julho de 2025, e nele poder oferecer ao Senhor parte da nossa gratidão, da nossa alegria de estar recebendo dele toda a proteção, todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo e principalmente o direito de ser tratado como filho. Que bênção! Nossa meditação de hoje está em Salmos 54, e o versículo de trabalho será o versículo 1, e nele diz assim: ó Deus, salva-me pelo poder do teu nome, livra-me com a tua força. Temos aqui um momento em que o salmista ele se dirige ao Senhor com o intuito de se antecipar a uma situação de angústia, de calamidade, uma situação de medo, porque o salmista se dirige ao Senhor com o objetivo de pedir proteção contra inimigos. E a maravilha desses salmos, logo de início, é que o salmista aqui já reconhece, ele pede a proteção pelo reconhecimento de uma característica, um atributo do Senhor, que é chamado um atributo incomunicável, que é a sua onipotência. Ele busca o gozo, busca o privilégio, busca a proteção do Senhor, baseado naquilo que o Senhor é, naquilo que o seu nome representa, né, diante da humanidade, diante do universo. E esse nome, ele traz consigo uma força que ninguém mais tem, uma força incomparável. O próprio salmista, ele diz que o poder do nome de Deus, né, Jeová, o poder do seu nome, vem acompanhado da força que esse nome representa, da força que esse nome tem, da realidade da sua força. E aí o salmista, ele se dirige ao Senhor em súplica, né? E ele diz, no versículo 2, ouve, ó Deus, a minha oração e escuta as minhas palavras. Ele faz com que aquilo que a gente, quando vai orar, a gente tem por hábito pedir, porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar. E aí nós, como cristãos, a gente tem por hábito, tem por necessidade, pedir para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa nos conduzir nas nossas orações, vamos assim, decifrando as nossas necessidades e usando uma linguagem para que o Senhor possa nos compreender. Mas quando a gente fala essa linguagem, não se trata de, naquele momento, a gente organizar palavras na nossa mente para que gere entendimento e compreensão do Senhor, porque o Senhor, ele domina toda e qualquer língua, vamos dizer assim. Mas esse organizar é para que, quando formos orar, os nossos corações já estejam, vamos dizer assim, em plena sintonia com o Senhor, a nossa vida esteja uma vida de relacionamento, para poder a gente fazer a leitura adequada da vontade de Deus, compreender qual é a vontade de Deus para aquela situação, para aquele momento, como Ele está nos conduzindo a oferecer a resposta. Aí sim, a gente entrar dentro do aspecto de que as nossas orações, elas passarão a ser, vamos dizer assim, passarão a chegar até o Senhor e passarão a ser orações que têm clareza, ou seja, conseguem, vamos dizer assim, não só chegar até o Senhor, mas chegar ao seu ouvido e chegar ao desejo também do coração de Deus. Ele fala isso porque ímpios, pessoas que não se importam com a palavra de Deus, certamente o atacarão. No versículo 4, o salmista, ele confirma o porquê. Ele procura Deus para pedir ajuda, para pedir socorro. Primeiro porque ele é confiante. E essa confiança, ele diz o seguinte: eu sei que é Deus quem me ajuda, sei que Ele me defende. Por vezes, quando a gente está em situações desagradáveis na vida, em que a gente vai pedir ajuda a alguém, a gente o faz, mas tem um certo receio de não ser compreendido ou de não ser atendido à nossa necessidade ali específica. Aqui não. Aqui o salmista já sabe que esse amigo, esse pai, esse Senhor em sua vida, não lhe negará ajuda. Ele sabe que a defesa, o socorro, vai se fazer presente. Ele entende, o salmista, que Deus é fiel. E por isso, ele não ficará em abandono, não ficará
não travará uma luta em que ele próprio não tem força para superar o seu adversário. Ele confia que a destruição do seu inimigo virá pelo próprio Deus. Quando a gente está lendo essas orações, esses cânticos, essas mensagens centradas principalmente no Velho Testamento, a gente vê vamos dizer assim, que dentro daquilo que nós vivemos e que somos inspirados, que somos ensinados agora, após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra, a gente vê que não é muito foco a gente pedir a destruição dos nossos inimigos. Os nossos inimigos serão sim destruídos. O mal sim será banido, será destruído, será desarraigado dessa terra, certamente. Mas será a própria natureza de Deus que irá aplicar a sua justiça. Mas não há mais no coração de um cristão esse desejo de orar para que o seu amigo seja destruído, mas sim para que o seu amigo seja alcançado pelo poder de Deus, pela graça e pela misericórdia do Espírito Santo, para que ele também possa ter gozo no Senhor, para que ele possa também ter uma vida de plenitude. O salmista, no transcorrer de tudo isso, ele diz que, assim como ele repetidas vezes fala aqui nos Salmos, ele diz que louvará a Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aí, irmão, às vezes a gente tem tanta dificuldade de, às vezes, entender o quanto Deus é bom, o quanto aceitar, né? Porque o desenho da vida parece desfavorável para a gente. Ah, maravilha. O salmista tem confiança. No final, ele diz que o Senhor o tem livrado de suas aflições. Ele tem visto a derrota dos seus inimigos. Ele tem visto que o mal não tem avançado sobre ele, pelo menos no sentido de prosperar. Porque a poderosa mão de Deus está com ele, o poderoso Pai. O nome de Deus anda com ele. E ele reconhece o nome desse Pai, desse Deus. E ele sabe que essa força é imparável. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que o Senhor derrame bênçãos sobre nossas vidas e que o Senhor proteja nossa casa e nossa família. Que Ele cuide de nós, meu irmão.